Olá, sou o Christian Couto, CEO da Gênesis Med. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Gênesis Cast, o podcast da Gênesis Med. E hoje estamos gravando diretamente da Cidade Maravilhosa, para uma conversa que interessa a todo profissional da saúde que quer mais do que técnica, quer resultado, estrutura e propósito. E hoje estou com a minha co-host, Gleice Rodrigues. Christian, hoje nem tá parecendo que eu tô no Rio de Janeiro, né? Hoje tá a cidade maravilhosa, a gente tá muito gelada. Mas me apresentando, olá, eu sou a Gleice Rodrigues, diretora comercial da Genesis Med, e hoje receberemos dois convidados para lá de especiais. Além de referência em dor, também são exemplos de visão de negócios e vamos falar nesse episódio sobre gestão, vendas com ética e como transformar a clínica em um episódio e um modelo sustentável e rentável. Bom, para falar de vocês, eu tenho que olhar aqui minha cola porque a lista é grande. Ele, o médico intervencionista da dor, professor, escritor, palestrante e um vovô super babão, né? E ela, psicóloga, gestora extremamente bem-sucedida da área de saúde, e ela tem nada mais, nada menos do que mais de 20 anos de experiência na questão de gestão das clínicas. Muito bem-vindos, Dr. Paulo Renato Fonseca, Obrigado. doutora Patrícia Fonseca. Obrigada. Christian, episódio especial, né? Muito especial. E eu queria começar já com uma pergunta daquelas, e óbvio, vocês respondam se sentirem à vontade. Como é trabalhar em família, um casal, marido e mulher? Como que é isso no dia a dia? Obrigado, Paulo. Obrigado, Patrícia. Eu posso responder porque eu tenho um slide respondendo essa pergunta. Eu dou uma aula sobre relação médico-paciente, sobre gestão da clínica. Eu conto o nosso case, né? A gente tem 20 anos juntos. Não juntos, 20 anos de clínica. Nossa clínica tem 20 anos. E eu falo sobre onde é seu projeto, como é seu projeto, como é que funciona. Mas eu coloco bem grande assim o com quem é o seu projeto, que para mim é a pergunta mais difícil. E o meu projeto realmente vingou na hora que o com quem foi com a Patrícia. Então ela sempre foi empresária, né? Ela tinha os projetos dela, tinha a empresa dela, mas no momento que a gente juntou os dois sonhos empresariais, o empreendedorismo de cada um virou a energia para um canal só, é que a coisa funcionou melhor. Então é difícil porque a empresa continua em casa, né? Ou seja, Desafio mesmo. leva para casa, a empresa está no trabalho, está no lazer, está em tudo. E a gente chegou a querer separar isso. Não, quando chegar em casa ele não fala da empresa. Nossa, eu ia falar, não vou falar sobre isso. Me proibia de falar da empresa, cara, não pode falar desses assuntos e tal. E a gente começou a fazer uma mentoria, e o nosso mentor, cara que a gente se espelha pra caramba, ele falou que ele levava a empresa para casa com a esposa. E falavam da empresa e tal, aí a gente, cara, relaxou, né? Se os caras são os mentores e eles falam da empresa em casa, a gente fala também. E a gente fala de uma forma relaxada, e não de uma forma tensa, cansativa, como se fosse uma reunião. Não, a gente mantém o assunto funcionando, mas de uma forma relaxada. Então, para nós, funciona bem. Calma aí. Não atrapalha o relacionamento, em princípio. Bacana. Mas vamos ver aqui uma outra vertente dela, o que ela acha. Então, vamos procurar perguntar pra esposa, né? A esposa que vai falar a verdade. E aí, Patrícia, como que é? Gente, obrigada em primeiro lugar pelo convite. Vocês são maravilhosos, são parceiros de trabalho incríveis. Obrigada pelo convite. Então, tudo é aprendizado, né, gente? Tudo é aprendizado. Se tem uma coisa que a maturidade tem de bom, porque não tem nada de bom ficar velho. Nada, tudo papo furado. Melhor idade, não tem nada de melhor idade, tudo papo furado. Mas se tem uma coisa boa da maturidade é o aprendizado. E nós fomos aprendendo juntos a fazer essa parceria, essa sociedade dar certo. Bacana. Né, então, ao longo do tempo, nós tivemos momentos de dificuldade, tivemos momentos, inclusive, de chegar a achar que a gente não iria trabalhar junto. A gente chegou a ter alguns momentos, inclusive, de eu vou para um lado, você vai para o outro, não dá certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente
quando a gente passou a entender que a clínica era um negócio, é que tudo mudou. Porque quando a gente passou a entender que era um negócio, a gente passou a entender que era um negócio da família. Então, isso aconteceu mesmo, isso que ele falou, aconteceu. Eu fiquei tentando várias vezes pensar assim: "Caramba, como é que a gente faz para não misturar isso? Em que momento eu sou esposa? Em que momento eu deito a cabeça dele no meu colo? Uhum. E em que momento eu sento do lado dele e cobro dele?", né, ou faço uma meta junto com ele. Cobrar é uma palavra um pouco não é legal, né, mas eu digo assim: "Em que momento eu sento do lado dele: 'Vem cá, vamos fazer uma meta aqui junto e você vai estar no meu pé e eu vou estar no seu'". Porque quando você assume uma postura de sócio, você assume uma postura meio que eu falei que não é cobrança, mas é meio de cobrança mesmo, você se sente meio que cobrado pelo outro, né. E só que ao mesmo tempo eu quero passar a mão na cabeça dele, ao mesmo tempo, poxa, eu não quero que ele se sinta pressionado. Então é uma linha realmente tênue, é difícil, não é uma tarefa fácil você, ser sócio dentro de um projeto, se colocar como sócio e como esposa. Então, alguns momentos eu tentei assim, eu falei: "Cara, eu vou tentar delimitar o território, vou tentar delimitar o território. Vou fazer o seguinte, na sala e na mesa a gente está proibido de falar de negócio. Nós só vamos falar de negócio se for dentro do escritório". Aí no primeiro dia eu fiz isso. "Que você quer falar de negócio? Espera aí, vamos lá para dentro do escritório". Eu levei ele para dentro do escritório, ficou eu e ele falando de negócio dentro do escritório. Cara, no segundo dia não deu mais, porque quando eu me dei conta, a gente já estava na mesa falando de negócio. Então, assim, a gente nós não somos bipartidos, né. Não tem como deixar uma parte na clínica ou então não dá realmente. Então a gente entendeu que, nós estamos juntos, em alguns momentos a gente tem que ter a maturidade, por isso eu comecei falando da maturidade, a gente tem que ter a maturidade de entender que em alguns momentos a gente vai ter comportamento de sócio, em alguns momentos a gente vai ter comportamento de marido e mulher. Legal. É, então a gente tem algumas, assim, algumas fugas, algumas saídas, né, a gente tem um apartamento que a gente gosta de ir em Itaipava. "Ah, esse final de semana vamos lá para o apartamento lá de Itaipava para a gente poder ficar um pouquinho off", aí a gente fica um pouquinho off, apesar de que a gente acaba também trabalhando um pouco, mas a gente dá umas saídas, é isso, falei pra caramba, né. É que às vezes nesses momentos off surgem ideias, e aí você tem que aproveitar esses Muito. momentos também. Na hora que você descansa, a cabeça está descansada, cara, vem uns insights, né? Você resolve o problema quando você não acha que está resolvendo o problema, mas é a hora que você está descansado que vem uma ideia bacana, né? É. E Mas tem umas coisas, assim, que às vezes a gente tem que ter vou te falar porque tem que ter maturidade mesmo, Uhum. porque a gente nunca consegue ter um equilíbrio em que momento ele está pensando em nós 2, em que momento ele está pensando no negócio. Então acontece vezes assim, tipo, eu tô doida por um carinho, assim, aí ele sai do banho, tá tomando banho, eu tô tomando café pra gente sair, aí ele sai no corredor, assim, eu tô doida pra ele falar assim: "Oi amor, bom dia", ele sai no corredor: "Tive uma ideia". Ai, caraca, não É verdade, nunca. É verdade. ó, fica a dica, Paula. É, fica a dica. não, mas de vez em quando eu adoro quando vem a ideia, também tá bom também a ideia. Ô, gente, teve um momento, assim, ou aconteceu alguma coisa que vocês viram a necessidade, assim, de transformar a clínica em um negócio mesmo? Porque não é pouco comum a gente ver que os médicos, eles, obviamente, começam a atender na clínica, mas, tem acho que às vezes demora um pouco para entender que a clínica também é um negócio. Como que foi isso para vocês? A clínica, ela nasceu mais ou menos já dentro de um negócio, porque ela nasceu de um MBA que eu fiz na FGV. Porque como eu sou anestesista, a minha formação era anestesista muito clássica, né? Anestesiologia mesmo, hospital, grupo. Eu coordenava um grupo grande, 4 hospitais, e eram 22 médicos, que eu era o 01 na época. E a coisa da dor me parecia que ia crescer, ninguém queria ir para dor, ninguém queria fazer dor. Hoje ainda é, ainda tantos anos depois, ainda é uma coisa que está em crescimento. E como ninguém queria fazer, eu tinha essa impressão que a coisa ia crescer. Eu falei: "Ah, já que ninguém quer, então quem vai é o chefe". E aí foi assim, não foi uma coisa vocacionada, foi uma coisa estratégica. E dentro dessa coisa estratégica, eu fui fazer um MBA em gestão de saúde na FGV aqui no Rio, que eu coordenava o grupo, achava que a minha carreira ia caminhar para gestão mesmo, que eu ia acabar na diretoria do hospital, que eu já fazia parte, coordenava o centro cirúrgico, grupo de anestesia e tal, a carreira estava caminhando nesse sentido.
E eu descobri que não era aquilo, que eu, sabe, não era de fato. Eu não queria sair da assistência, eu gostava da assistência, mas que a clínica de dor servia bem para o meu TCC. Então, meu TCC já foi implantação num consultório de pré-anestesia e clínica de dor. Então, ela não começou totalmente intuitiva, entende? Ela já começou arrumadinha, né? Mas se eu te disser que, quando eu leio meu TCC, eu já não reconheço nada do que ela é hoje, de fato, ela mudou demais, né? Desde a forma que ela foi construída. Então, ela virou realmente um consultório, como a maioria dos médicos faz, de forma muito intuitiva, durante muito tempo, até ela... E eu ir me tornando um empresário. E eu deixar de ser um médico de CRM, né? De que olha muito a parte médica, cientificista da medicina, para começar a olhar indicador, né? Para olhar número, né? E muitos de nós não quer olhar número, quer ter um gestor ao lado, quer ter um gerente, né? Quer ter alguém de marketing, de business, e focar na medicina, né? A gente estudou para ser médico, né? A gente gosta daquilo, né? Se eu tivesse vocação para ser gestor, eu não teria ido para medicina. Mas hoje a nossa visão é que não dá. Não dá para ficar só na medicina. Quer dizer, e se dá, o teto é baixo. Você chega rapidamente, você bate num teto de faturamento, um teto de assistência que é difícil de passar. Então, você vai acabar realmente no emprego público, um emprego privado, um consultório que vai ter um certo limite, e é rápido chegar nesse teto. Para você conseguir ultrapassar esse teto, se a sua fome for maior que isso, se a sua ambição for maior que isso, se o seu sonho for maior que isso, vai ter que empreender. Então, ao empreender, cara, tu vai ter que entender que a coisa é maior do que essa assistência como pessoa física. Você vai ter que se empresariar, vai ter que ser empresário de si mesmo, vai ter que virar uma pessoa jurídica. Virou pessoa jurídica, você virou o quê? É empresário. E aí não dá para ser só médico, vai ter que aprender umas coisas diferentes. Legal. E aí você falou que ninguém queria ir, né? Você foi o pioneiro a fazer essa transição de estudar e depois ir para uma clínica. E aí vocês começaram o projeto da clínica. E aí vocês lembram, quando vocês perceberam, a gente precisa mudar a nossa forma de atuar, né? Porque muitas vezes ele não, o médico ele não tem condição de montar a clínica dele, então começa numa outra clínica que é multidisciplinar e de repente vocês mudaram isso. Hoje vocês têm uma clínica que fazem, inclusive, procedimentos na própria clínica. Nossa, eu Vocês, errei demais. quando que vocês perceberam essa necessidade? Primeiro dia, talvez. No primeiro dia eu comecei errando. Tá. Eu botei muito dinheiro meu pessoal, fiz uma clínica grande demais, eu não tinha paciente, cara. Eu fiquei, quase que 9 meses, quase que eu fiquei vazio, só botando dinheiro, trabalhando para custear, entendeu? Ele brinca que nem representante ele recebia. Ninguém batia na porta, representante batia na porta, sabe? Então, hoje, eu vejo as mentorias de uma forma muito saudável, que é não deixar o novo empreendedor fazer as bobagens que eu fiz. Porque se eu tivesse tido uma mentoria, eu não teria feito tanta bobagem, sabe? Eu não teria feito uma clínica tão grande quanto eu fiz, eu não tinha passado tanto dinheiro quanto eu empatei. Eu precisava trabalhar na anestesiologia para manter o meu sonho, criando um sonho. Como você falou perfeitamente, começa pequeno, sabe? Aluga um consultório, aluga um espaço, vai crescendo, vai fazendo dinheiro, sabe? Aquele dinheiro que vai fazendo, você vai reinvestindo. Nada, cara, eu descapitalizei, fiz um negócio grande. Então, foi assim, cara, foi na chicotada nas costas, aprendendo no próprio erro que a gente foi crescendo. Então, quem está me ouvindo, se eu pudesse dar uma orientação, não aprenda com os próprios erros, cara. Isso é uma bobagem. Eu acho que você pode aprender com os erros dos outros antes de aprender com os seus próprios erros, porque é muito mais doído, é muito mais caro aprender com os próprios erros. Então, aprender com os erros dos outros é ser mentorado, é ter um líder, né? Ou seja, aprender que existe um caminho mais fácil com conhecimento. A gente aprendeu tarde isso, cara. Mas E hoje tem valendo. bastante coisa, né? Tem bastante informação Nossa. hoje. Eu acho que o Liderança. empresário hoje, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é incrível, né? Nós estamos falando aqui num ambiente empresarial.
Então, nós estamos falando sobre empreendedorismo, sobre o mundo empresário. Não havia isso. E há meia hora atrás você estava atendendo um paciente. Essa vai ter Olha, Deixa eu fazer uma pergunta dentro do que você está falando. Queria que você falasse um pouco se existe ou não uma resistência aí por parte dos médicos para aceitar que a gestão da clínica do negócio também é uma forma de cuidado com o próprio paciente. Totalmente. Totalmente. Existe uma resistência, porque o médico ele não teve acesso a isso. O sistema naturalmente puxa o médico para um outro lado, ele puxa o médico para um sistema institucional, porque a facilidade que ele tem, sai da faculdade, a facilidade que ele tem de assumir um plantão e 20, 30 dias depois ele ter um salário muito atrativo, acaba levando ele para dentro de uma instituição. Porque ele precisa começar a vida, ele precisa, por mais que ele faça um consultório, ele acaba, né, sendo puxado pelo sistema. Então, geralmente, ele vai para dentro de um hospital fazer um plantão para começar. Aí ele abre um consultório. Geralmente, quando ele abre um consultório, ou ele já está trazendo paciente de alguma instituição, ou geralmente de alguma operadora. Então, em toda a trajetória do sistema, desde que ele sai da faculdade, leva ele a ter um terceiro fazendo um faturamento, a cobrança dele. Em nenhum momento ele tem a necessidade real de vender, a necessidade real de prover o paciente dele e de aprender a cobrar do paciente, né. Então sempre tem uma cobrança via hospitalar, uma cobrança via convênio. Então isso dificulta. A hora que o médico decide, resolve empreender, que foi o caso dele, o nosso caso, ele tem uma certa resistência, porque tudo aquilo que você não sabe, você tem a tendência a não querer fazer. Verdade. A Então, procrastinar, né? A procrastinar, porque ele não sabe fazer aquilo, ele acha que não tem como encaixar aquilo, né, então não tem quando a gente estava conversando aqui, antes de começar, que você falou sobre, o médico não entende que ele consegue pô, não tem paciente que paga. Não tem, a gente não percebe tem. bastante isso. Né, percebe bastante isso, porque na verdade não é a realidade que ele foi inserido. Então o que que eu reparei? Eu reparei que a partir do momento que o Paulo começou a olhar números, ele começou a virar gestor, sabe. Então eu comecei a colocar todo dia na mesa dele uma planilhinha do resultado do dia, do resultado da semana. Comecei a mostrar quanto que valia cada procedimento, e eu percebi que conforme ele ia olhando os números, ele ia se interessando mais, porque ele foi conseguindo inserir na realidade dele, ele não precisou deixar de ser médico, como eu acabei de falar, há meia hora atrás ele estava atendendo um paciente, um caso complexo, e ele agora ele está aqui falando sobre business. Então o que que eu percebo? Quando o médico entende que ele não precisa deixar de ser médico, ele não precisa fazer uma nova faculdade de business, ele não precisa é possível ele inserir dentro da realidade dele como médico, essas habilidades, no final de um dia, durante a semana, ele olhar o relatório, saber o que está acontecendo dentro da clínica dele, ele começa a ver isso como uma possibilidade real, sabe. É a minha Legal. percepção. Os remédios confundem muito preço com valor. É. Nossa, como confunde? Eu gostaria até de exemplificar. Eu estava com um paciente bem grave. A minha clínica de dor crônica, ela caracteristicamente tem doente grave, doente complicado. É difícil pegar um paciente de lombalgia de primeira vez. Não tem. Só tem doente que já passou, bateu no sistema pra caramba, vem às vezes até de outras clínicas de dor também, já para um paciente difícil, muito mexido. Esse paciente tinha uma insuficiência renal, ele era hipertenso, bem idoso. Eu pedi um parecer de um professor meu da faculdade, e ele, um professor emérito da UFRJ, um professor de nefrologia. E ele foi responder um parecer no consultório desse meu professor, que me escreveu a respeito de como é que era a condição renal desse paciente. E ele escreveu assim: ó, Paulo Renato, a consulta é R$150, mas tem direito à revisão. Ele estava quase pedindo desculpa que a consulta foi R$150. E eu fiquei pensando, o cara que foi meu professor, sabe, um professor já aposentado da UFRJ, de nefrologia,
que cobra R$ 150 e quase que pede desculpa dizendo que não tem uma revisão, ele não entendeu o valor que ele tem. Sim. O preço que ele está cobrando pela consulta dele não reflete o valor que esse professor tem, sabe? Então, eu até comentei com a Patrícia na época, nossa, ele não tem ideia do que ele é. O quanto que valor que ele tem, porque R$ 150 é um valor que não expressa realmente Com certeza. o que ele merecia ser remunerado por aquele parecer que é tão valioso para mim, para o paciente, para a família do paciente, para tudo em volta. Então, isso é uma falta de percepção. Às vezes a gente se subvaloriza, sabe? A culpa de parte do que está acontecendo com a nossa classe também é nossa. O mercado atende o que a gente permite, É isso. não é? Sim. Dentro disso que vocês estão falando, ó, tem a palavra venda, ela assusta muitos profissionais da saúde, né? E aí como vocês encaram isso hoje? E aí acho que uma outra pergunta tem tudo a ver com isso, que o que é vender com propósito, que eu acho que é o que vocês fazem, que é o que é possível fazer na medicina, o que é vender com propósito dentro da medicina? Os médicos esquecem que a gente sempre vendeu. A gente Porque sempre venda vendeu. parece um negócio pejorativo, Vende- talvez, né? vende- Você está vende vendendo. Conceito. É. Quando eu vendo quando eu indico para você um tratamento, eu estou te vendendo um conceito do que eu considero que é uma boa proposta de tratamento para você. Isso é uma venda. Uhum. É uma venda. E essa venda é revista. As revisões do tratamento é uma segunda venda. Você está me dando uma segunda chance de reconsiderar a minha venda inicial. Quando eu corrijo uma dose de medicamento, quando eu mudo um remédio, quando eu mudo uma estratégia, eu estou mudando o plano de venda, né? Eu estou mudando a minha proposta. Então, vender, a gente sempre vendeu, só não tinha esse nome, né? Então, a gente está vendendo um conceito, uma proposta, uma ideia, né? Uma visão, tanto que tem a tal da conduta. Essa é a minha conduta. O outro médico tem uma outra conduta, ou seja, ele está vendendo um outro conceito. Quando a gente tangibiliza esse em números que vira preço, não, aí já o negócio muda de figura. Aí já virou venda, já passa a ser uma coisa pejorativa. E não é. É uma visão apenas interpretativa do mesmo fato. E aí sim o valor vira preço. E se a gente não conseguir colocar isso com clareza, realmente a coisa fica feia. A coisa pode ficar antiética, pode não ter um propósito claro. Então é só saber fazer a coisa da maneira correta e ética, que a gente acho que é uma boa ideia do que a gente está fazendo aqui, né? É. Assim. E sabe o que eu acho também, Christian? Eu acho que medicina é saúde, clínica é business. Então, é muito importante o médico, o nosso segmento, né? Médico, a gente fala assim, o médico e tal, parece que é de uma forma como se fosse uma crítica, mas não, não é. Eu me enquadro nisso, coloco a gente nisso, porque nós também saímos desse sistema porque foi colocado dessa forma, a gente nunca tinha entendido dessa forma, né? Então eu acho que é isso, acho que a medicina, a gente tem que olhar a medicina como ciência, e é o que a gente faz dentro da nossa clínica, é ciência pura. A gente tem muito cuidado com o que a gente coloca, o Paulo tem muito cuidado, às vezes eu tenho, na minha ânsia, né, eu tenho uma cabeça muito empreendedora, eu tenho vendas na veia mesmo, eu acho que vendas é algo sensacional, maravilhoso. A gente tem até uma frase na nossa mentoria que a gente fala que vendas curam, e curam mesmo, curam a gente e curam os pacientes também, porque a partir do momento que você valoriza, coloca valor no que você oferece para o seu paciente, você se compromete muito mais, Sim. né? Então, quando você se compromete, você entrega melhor. Então, tudo funciona melhor quando o seu serviço é valorizado. Então, quando você entende que medicina é ciência e que a sua clínica é um business, você consegue fazer com que essa equação fique positiva. Então, a gente consegue colocar técnicas de venda. Eu tenho técnicas de venda, até porque às vezes nem o próprio paciente está acostumado com isso. Mais uma vez falando em sistema, o paciente já sabe que quando ele vai numa clínica de estética, ele já sabe que ele vai pagar 15, 20, 30 mil reais. E é tudo bem, né? E E tá é tudo normal. bem, ele vai lá para isso, para gastar. Quando ele vai na clínica de um ortopedista, ele não está esperando ter um tratamento, um orçamento de 15 mil reais. Então, o próprio paciente, nós estamos no momento de educar o nosso público.
é um trabalho de educar. Cada paciente que entra na nossa clínica, ele precisa entender que ali tem medicina e tem valor, e tem business, e tem um negócio, tem uma estrutura para oferecer o melhor para ele. Sim. Eu gosto de mostrar para o paciente: olha, você aqui vai fazer seu procedimento numa sala com uma sala com carrinho de parada, com segurança, com contrato com uma remoção de ambulância. Então, porque a gente das duas uma, ele pode ser que ele não compre, a gente percebe que o paciente realmente ele fica meio assim: "Eu não estava esperando, eu tenho que pensar um pouco, eu não estava esperando". E depois ele volta, porque ele quer algo bom para ele, né. Mas a gente percebe que é um momento de educar o público. Então, quando a gente fala de venda, voltando ao início da sua pergunta, quando a gente fala que dentro da medicina a gente precisa, inserir técnicas de venda, é muito por esse caminho. E quando a gente tem um uma clínica especializada para receber um paciente, esse paciente que chega na clínica, ele chega precisando do que eu tenho de fato a oferecer para ele. Exatamente. Então, quando eu vendo um procedimento para ele, não é um procedimento, eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou oferecendo para ele o que ele precisa. Uhum. A partir do momento que eu estou oferecendo o que ele precisa, eu posso cobrar por isso. Sim. E às vezes ele não está nesse momento, ele está achando que ele vai conseguir fazer alguma coisa pela operadora dele. Só que a medicina ela deu um sprint muito grande. O que a gente está fazendo hoje, né, o que vocês têm hoje, o que a Gênesis fornece hoje de material, de equipamento para dar suporte para um procedimento, o que um médico faz dentro de uma clínica, ainda nem está no rol Exatamente. de procedimento. E aí, quando a gente fala em inserir vendas, é dar opção para o paciente. Você quer fazer o que a sua operadora define para você, que você vai fazer, ou você quer escolher o que você tem da medicina a fazer, a oferecer para você? Então, quando eu penso em venda, eu penso dessa forma. Legal. Ô, Patrícia, e como que é treinar a equipe de vocês para conseguir comunicar o valor, como o doutor Paulo comentou, sem parecer assim, mercantilização, sabe? Porque também é uma linha ali, né, bem tênuezinha ali. E depois disso, ainda dentro desse contexto, vocês têm algum tipo de KPI? Vocês, o que que vocês para conciliar isso, para ter essas informações que vocês comentaram, como que funciona? Pensando num negócio mesmo. Cultura, né? Cultura. A gente aprendeu que a empresa toda tem que estar dentro da mesma cultura, a coisa mais importante. Tanto que a gente teve várias vezes, por exemplo, eu sou professor desde 1989. Então, muitas vezes aconteceu de eu preparar outros Paulos Renatos, né, entre aspas, para a expansão da clínica, para a expansão da operação. E nessa expansão da operação, nem sempre deu certo, Sim. sabe? Por quê? Porque a gente não sabia vários termos como onboarding, sabe? Então isso a gente aprende no business, É um não aprende na aprendizado. medicina, sabe? A gente aprende o que é residente, o que é interno, o que é fellow, né? Na medicina é assim, mas no mundo empresarial não. É outro tipo de entrada, vesting, palavras que a gente não está acostumado. Hoje a gente entendeu como você prepara a sucessão, né? Como é que a gente prepara o sócio, como é que agrega valor. É isso que a gente faz hoje. A gente entendeu como é que funciona o sistema. E a formação da equipe, estou falando um pouco mais da parte médica, a Paty vai falar um pouco mais sobre os demais membros da equipe empresarial, que a gente entende que o consultório, a clínica é uma empresa. A cultura é que vai manter todo mundo junto. Então a gente escolhe pela pessoa, porque o resto a gente treina, Exatamente. sabe? Mas se a pessoa se adapta à cultura da gente, a coisa vai bem. Então, trazer um baita de um valor que tem conhecimento, mas a cultura não bate, a coisa não anda. E a gente aprendeu isso também no mundo empresarial, sabe? Isso também não é ensinado na faculdade de medicina. A gente quer o melhor cirurgião, né? Que é o melhor médico, o melhor ortopedista, o cara que tem mais conhecimento técnico, mas dá um ruído na equipe, se não bate o jeitão. Você sabe que a gente na Gênesis, né, Cris,
a gente pensa muito nisso, a questão de cultura. Porque às vezes chega um mega currículo, isso e aquilo, mas o choque que dá na equipe, sabe? Traz prejuízos, assim, absurdos. Nós passamos por isso, Ah. mais de uma vez. Mais uma vez. E aí, De novo, vou voltar de novo. Erros que nós tivemos, que se a gente tivesse mentorado, sabe, a gente já não teria cometido esse erro. Foi uma coisa de tentativa e erro, tentativa e acerto. A gente errou por não saber. Né? Hoje a gente erra menos, muito menos, porque a gente tem uma noção melhor. Eu acho que é como um time de futebol de estrelas, né? É, Nunca dá certo, né? Acho que né, a exato. gente nunca viu na história ter um time com um monte de estrela ser campeão de algo, né? Sempre acaba frustrando a gente. Então, eu acho que é muito importante, e como você falou, a gente preza muito por isso. A gente podia estar muito mais longe, mas eu teria que seguir por alguns caminhos que não condiz com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser. Então, a gente optou por, não, vamos seguir o mais longo, mas vamos fazer do nosso jeito. Para manter essa cultura de venda, a gente tem um programa de treinamento. Tem. Nós temos. Quando a gente entendeu que medicina é saúde e clínica é business, a gente passou a fazer da clínica um business de verdade. Então, nós temos hoje uma geração de demanda, na nossa geração de demanda com vários canais de venda. Quando eu ouvi canais de venda, o que é isso, né? O que é canais de venda? Então, a gente hoje tem geração de demanda com mais de um canal de venda. Nós temos uma jornada do paciente, aprendemos a fazer a jornada do paciente dentro da clínica, aprendemos a fazer uma esteira de produtos, aprendemos a fazer precificação, aprendemos financeiro, o que fazer com dinheiro, o que vai para o caixa, o que é que não vai para o caixa, o que é que fica no giro, o que é que não fica no giro, o que é que fica para o investimento, o que é que não fica para o investimento. E para a gente conseguir fazer isso, precisa ter uma equipe, como você, vindo na sua pergunta, precisa ter uma equipe treinada. E a gente só consegue treinar a equipe com cultura. sim. Ou a gente estabelece uma cultura, e a cultura o que é? Cultura é o que você faz todo dia. A cultura é o que você define que você quer que seja feito na sua clínica. Então, se alguém te dá um medicamento, eu trouxe aqui para sua clínica um medicamento de presente. Pode? Não, não pode. Eu não quero. A minha clínica ela tem que ser autossustentável. Porque eu não sei onde ele ficou guardado, eu não sei a procedência, isso é cultura. Como que pode atender um paciente? Então, se um paciente chegar hoje lá na minha clínica, todos, assim que a porta abrir, a primeira coisa que elas vão falar, tudo bem, seja bem-vindo, só aceita uma água ou um café? Isso é cultura. É cultura. Então, tudo isso é cultura. Mas como que a gente consegue isso? Porque uma das coisas que a gente mais escuta, vocês devem escutar muito também. Minha secretária não faz o que eu peço. Eu estou desesperado. Muito. Ela senta comigo e ela combina. 2 semanas depois ela não faz mais. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenvolver um time que faz o que eu quero que ela faça, mas porque ela quer fazer. E como é que a gente faz isso? Com treinamento. Então, a gente instituiu um treinamento. Toda terça-feira nós temos um treinamento semanal, um café da manhã com a equipe, onde a gente coloca aula de liderança, vendas, governança, cultura. Todo mundo participa, médico, administrativo, o pessoal do financeiro, da recepção. Toda terça-feira de manhã a gente só começa atendimento a partir das 10. E aí todo mundo tem aquele café da manhã, uma aulinha, É discutir. obrigatório aí? Bacana. É cultura. Eu ia fazer essa pergunta. É obrigatório? É cultura. Mas como é que foi? Como é que passou a ser obrigado? Agora, sabe como é que é o Borogodó? É. Eu adoro essa palavra, Borogodó. Borogodó foi o seguinte, as meninas chegavam atrasadas, que é de manhã cedo. E aí a Paty ficou pensando, como é que eu faço para elas chegarem cedo? Né? Porque chegava atrasada, ia chegando uma, aí interrompendo a reunião, sabe? Chegando atrasado, era o trem, é o BRT, é o marido, é o motocara que não chegou e tal. Quem chegar até 8h30 participa do sorteio. Então tem sorteio. Quem chegar depois das 8h30 não participa do sorteio. Sorteio? Que sorteio? Aí ela começou a sortear coisas bobagem, que é batom, Mas necessitante. Bicho, não chega uma mulher atrasada. Ninguém chega mais atrasado. Nada. E é só coisa feminina, sabe? Porque os homens não ligam a mínima do sorteio. Mas a mulherada, o que é hoje? Gosta O que de um é hoje? O que é hoje?
É só coisa de beleza feminina, Mas o sabe? que aconteceu? Virou cultura o treinamento. Virou cultura do treinamento, todas vão, nenhuma chega depois da hora, tem um cafezinho da manhã legal, que foi mudando. A maçã encalhava, ninguém comia maçã. Alguém deu a ideia de cortar a maçã picadinha, não sobra uma maçã. Olha aí. Todo mundo come a maçã picadinha e já chega assim, cadê a maçã? Sabe, hábito. Virou hábito, tem aula, né? A gente comprou um sistema de aulas de venda de uma empresa grande que tem aulas sistemáticas muito, muito bacana, bem curtinha, de 10 minutos e tal. Todas as aulas são A gente assiste 1, 2 aulas, depois discute caso de paciente, eu falo alguma coisa de nova tecnologia. A Gênesis lançou uma coisa nova, eu falo da Gênesis. Nossos sabe? indicadores Fulano- mudaram absurdamente depois de inserir esse treinamento semanal. Nossos indicadores semanais. A gente tem mercados que já tem. Então, a gente tem médicos que são de fora, que não podem estar lá presencialmente, estão online. Entram online. Eles estão online. Todo mundo está lá terça-feira assistindo a aula do treinamento e os nossos indicadores mudaram muito. E aqui a gente aprende o quão importante é toda a estrutura saber tudo o que está acontecendo. Porque às vezes você coloca uma secretária, uma recepcionista, que você fala, não, aqui você vai atender telefone e receber os pacientes. E ela não sabe nem o que faz, às vezes, né? Então, a gente tem adotado um pouco disso de também mensalmente trazer o time todo para uma reunião de resultados, onde eles veem o que um departamento que eles nem têm muito contato no dia a dia, mas saber o que faz. E aí isso faz com que todo mundo introduz, e é o que você falou, é cultura, né? Cultura. Vocês têm, na Gênesis, vocês têm, dá para perceber de fora que vocês têm uma cultura bem estabelecida, bem estruturada. A gente briga bastante para acontecer e é isso. Acho que é o que E é todo dia, né? É todo dia, não tem jeito. Eu lembro que eu li uma vez sobre a NASA, que perguntaram para uma faxineira o que ela fazia na NASA. Ela falou, eu levo homens à Lua. É isso. A faxineira respondeu isso. Então, se você perguntar para nós, ela vai dizer assim, eu renovo a esperança de pacientes que têm dor crônica. Vai responder. Porque essa é a nossa missão, né? Então, renovar a esperança é o que a gente faz lá, desde a nossa recepcionista. E, para você ter uma ideia do pensamento, a gente tem algumas coisas que são inegociáveis. Não pode dizer que o nosso paciente é chato. É proibido falar que é chato. Porque todo paciente de dor é chato. Afinal, cara tá tá com sofrendo. dor, né? Porra, foi dizer que o paciente é chato, a dona fulana é chata. Fala uma novidade aí. Claro que ela é chata. Ela está morrendo de dor, cara, morrendo cansada, cheia de remédio entorpecente. Não tem como ela não ser chata, né? A segunda coisa, a gente não contrata recepcionista. A nossa recepcionista, ela é uma vendedora. Caramba. Ela tem uma outra estratégia de mentalidade, entende? Porque ela está vendendo o quê? Ela está vendendo um conceito. Ela está vendendo um pensamento, ela está vendendo uma renovação de esperança, que é o que a gente faz. Né? Não é doida, falando, vai marcar, não vai marcar. Não, não é assim que a gente pensa. A gente pensa empresarialmente. Empresarial. Aí você consegue transformar uma vendedora, você consegue ensinar as funções de recepção para a vendedora. Uma pergunta, gente. A gente sabe que o mercado está mudando bastante, né? Principalmente a questão das clínicas. Como que você enxerga esse processo de rentabilização das clínicas? Aí vamos colocar um prazo de 4, 5 anos. Com tudo que está acontecendo, a gente tem percebido, a gente até falou na questão sobre o que vocês trabalham, que a Patrícia trabalha também, que é dar esse suporte para as pessoas para os médicos que querem estruturar a clínica. Esse movimento dos 5 anos, o que vocês imaginam? Eu imagino que a gente tem uma frase que eu gosto muito que é nem tudo que eu vejo existe, nem tudo que eu não vejo não É existe, verdade. né? Então, os próximos 5 anos tem muita coisa que eu não vejo, mas já está existindo. Mas eu acho que eu aprendi uma frase também que diz que estabilidade não existe. E eu acho que essa frase ela diz tudo sobre o que está acontecendo com o nosso mercado. Há um tempo atrás, a energia elétrica mudou o mundo, Uhum. né? E de lá para cá, são transformações, transformações, transformações o tempo inteiro. Eu fui a São Paulo outro dia, aqui no Rio ainda não tá. Eu fui a São Paulo outro dia e tem táxi quando você chama o Uber. Sim. Sim, O que significa isso? Os táxis se renderam exatamente. ao aplicativo do Uber. E o que aconteceu quando o Uber chegou? Eles ficaram revoltados. Paulada, mataram o motorista de aplicativo de Uma Uber. guerra, né? É uma guerra, isso não vai entrar de jeito nenhum. A gente não para. A gente não para a mudança, a gente não para a transformação.
Nunca pararemos. E assim é na medicina. A medicina também está em transformação o tempo inteiro. A estabilidade não existe. Então, um sistema que até pouco tempo funcionava super bem e só dessa forma e sustentava a vida do médico, que era: atendo no meu consultório, faço um pedido hospitalar, segunda-feira eu estou no meu consultório do endereço tal, terça eu estou no outro, quarta eu estou o dia todo no centro cirúrgico operando, quinta eu estou em um plantão. Esse sistema mudou. E vai ter que se integrar ao aplicativo. O táxi vai ter que se integrar ao aplicativo do Uber, porque hoje você precisa ter um modelo híbrido. Você tem que oferecer algo dentro do consultório do seu paciente, porque o paciente não quer mais somente operar, ele quer a opção do que tem de tecnologia para ele hoje. Então, é importante a gente atuar nas 2 vertentes. Eu posso sim fazer meu procedimento no centro cirúrgico, caso realmente eu já esteja no momento de fazer um procedimento no centro cirúrgico, mas eu quero ter opção também de fazer uma tecnologia, uma máquina, um equipamento, uma coisa menos invasiva. Então, se eu hoje, enquanto médico, não tiver dentro de um ambiente em que eu esteja aprendendo com médicos que já estão fazendo esse modelo híbrido, eu tanto faço meu procedimento no centro cirúrgico, assim como ele. Eu estou retratando para você o que a gente faz hoje. Tem momentos que ele pede a operadora para fazer um procedimento no hospital, e tem momentos que ele faz um procedimento dentro da clínica. Então eu acredito que a gente tenha que ter esse olhar de que está transformando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, para que a gente consiga. Mas o ambiente que o médico está inserido é muito importante, porque se ele estiver somente dentro daquele ambiente, dentro daquele centro cirúrgico, está todo mundo falando que a operadora tal está ruim, a operadora tal está quebrando, você vai quebrar, a medicina está ruim, aí realmente fica ruim, né? Eu digo que eu participei de algumas etapas também, algumas fases desse mercado. Eu também estou há 20 anos no mercado e eu sou do tempo que o médico fazia um pedido, né, eu sou vendedor até hoje. Eu ia na clínica do médico, ele fazia o Ótimo pedido. vendedor, falar Ele fazia o pedido e eu saía de lá, já podia, naquela época nem sistema a gente tinha na empresa, era na planilha do Excel. Eu já lançava a data, o procedimento e já podia marcar a instrumentadora que ia acontecer naquele dia com o meu material. E isso foi se transformando e a gente foi se transformando junto e até chegar ao modelo de hoje. E é o que exatamente o que você falou. Se você está num ambiente que está tudo ruim, eu fecho a porta da empresa, demito todo mundo e vamos tentar fazer outra coisa, né? Sei lá, vender coco na praia, alguma outra coisa, mas não é, o nosso DNA não é esse, o nosso DNA é vamos nos transformar juntos e vamos ver o que tem por vir. Hoje em dia é muito difícil, na verdade, não só na medicina, mas acho que no Brasil a gente prevê 5 anos para frente, né? Então, assim, a gente tem acompanhado, a gente tem buscado soluções, tecnologias, para que a gente não se sinta refém de forma nenhuma desse mercado, do próprio sistema, e continue fazendo um trabalho com propósito, que eu acho que a gente está aqui justamente por isso, porque vocês têm um propósito, a gente tem um propósito também de melhorar a dor. Acho que eu tenho orgulho de chegar em casa, quando minha filha pergunta o que eu faço, eu falo: eu forneço produtos para que as pessoas não tenham dor, ou deixem de ter dor, né, e é o que a gente faz. E aí eu queria emendar já numa pergunta: o conselho que vocês dariam para um médico recém-formado e que quer empreender na dor, e acho que outras especialidades também, né? sim, claro. Invista em si mesmo. Não tem como, você tem que ser diferente da maioria. A tendência do mercado é um número muito grande de médicos, né? Nos próximos 10 anos, a gente vai ter 1 milhão de médicos no Brasil, hoje ele tem mais de 500 mil. Então, a concorrência vai crescer muito, a especialização vai ser cada vez mais difícil, porque o número de residências médicas não vai acompanhar esse número, né? Esses são dados que eu estou falando do Conselho Federal de Medicina, não é um dado meu pessoal. Então, a especialização vai ser cada vez mais difícil. A segunda coisa é que, havendo uma desproporcionalidade na relação entre médicos e população, a concorrência sendo muito alta, como é que vai diferenciar essas pessoas? O preço vai cair. A oferta é muito grande, certamente a remuneração vai cair. Então, você tem que se diferenciar tanto nos meios tecnológicos, quanto mais tecnologia, quanto mais problema difícil você conseguir resolver,
o maior número de problemas você conseguir resolver, mais você tem valor, mais preço vão te pagar. Isso é uma relação empresarial. A segunda coisa é que se você conseguir resolver isso com o seu preparo pessoal, você vai ter que conseguir fazer essa venda. E se fazer essa venda, você vai ter que se tornar empresário, empreendendo. Porque pouca gente vai estar disposta a pagar isso por você. Então, aquele intermediário que a gente falou, seja o governo, né, que vai te pagar CLT. Então, tem um teto. Né? Ele geralmente equaliza os bons, os médios e os mais ou menos pelo mesmo preço. Né? Então, salário. Quem diz quanto você vai ganhar não é o seu performance, é o RH. Segundo, o tomador de preço, de trabalho médico, também vai equalizar por um preço médio. Então, se você é muito diferenciado, não vão pagar muito por isso. Então, você tem que empreender para você mostrar o seu valor, consequentemente, você tem um preço melhor. Então, você tem que fazer 2 investimentos. Um em si, do ponto de vista técnico, como médico, e, de novo, em si, como um empreendedor, como um empresário, para você realmente poder sair da média e poder alçar voos maiores, se assim você o quiser. Verdade. E já que o Paulo falou em escolha um problema para resolver, eu diria o seguinte: escolha o problema sim para resolver, assim como ele falou, invista em si, e escolha sempre um porquê. Primeiro você escolhe o porquê você vai fazer algo. Uhum. Principalmente se o médico que está saindo agora da faculdade, está começando agora. Então, escolha o porquê. Depois que você escolher o porquê, escolha com quem. E depois que você escolher com quem, escolhe o como você vai fazer. Porque, geralmente, nós temos a tendência de escolher como e o que a gente vai fazer. E a gente deixa em segundo plano o porquê que a gente está fazendo e com quem a gente vai fazer. Então, eu acho que um médico hoje que ele consegue olhar o cenário da medicina, de todas essas transformações, e ele consegue identificar por que ele vai resolver esse problema e vai investir nele, e com quem ele vai fazer e como ele vai fazer, eu acredito que ele vai trilhar um caminho bem melhor, bem já distante de quem já está indo, quem está indo sem pensar Legal. dentro do sistema. Você sabe que ouvindo vocês, eles falando, eu fiquei pensando assim, o quanto vocês são apaixonados pelo que vocês fazem. E eu particularmente, assim, tenho bastante admiração por conta disso. Além de atuar como médico e empresário, Dr. Paulo também atua aí na formação, né, especialização de outros médicos, que a gente chama aí na Mentoria? Pode ser uma mentoria? É uma mentoria, pode ser uma mentoria. E a Patrícia da mesma forma, só que talvez despertando, não sei se eu estou falando da forma correta, mas despertando essa possibilidade para o médico, onde muitas vezes eles nem imaginam e nem enxergam que tem possibilidade de repente estruturar um pouco melhor o seu negócio, que no caso eles sempre chamaram de clínica e começar a entender que é um negócio. E aí, fala um pouquinho como é para vocês isso, eh, na Simpem, que é uma na verdade é uma pós-graduação, especialização? Como que a gente pode colocar a Simpem? Que o ensino médico, né, ou o ensino empresarial são coisas bem diferentes. Né? Em relação a ensino, o que a gente pode contribuir são em 3 caminhos que eu vejo acontecendo. O cara que fala o que ele fez, né, tem algum valor. O cara que só fala, mas ele nunca fez, ele só conhece teoria, esse não tem valor nenhum, mas está lotado na internet, né? O cara que fala, as palavras levam com facilidade, mas o grande, o que faz a diferença na vida das pessoas é aquele cara que fala do que faz. Então não tem como não estar atuando naquilo que você está tentando ensinar, né? Então eu acho que esse é o grande diferencial de nós que estamos no Simpem, de nós que estamos nas mentorias, que estamos em todo o nosso fellowship, estar junto fazendo, né? Eu tenho caso novo para contar todo dia, porque eu atendo todo dia de segunda a sexta-feira no meu consultório, na clínica, sabe? Então, quando você faz um Reels pro Instagram de uma coisa que aconteceu hoje, aquilo tem verdade. E isso é realmente Isso conecta, né? muito valioso, né? E não contou o que eu já fiz no passado, que aquilo já aconteceu, já passou, né?
Eu aprendi isso com meus mentores. Se o meu mentor que está me mentorando, ele faz o que ele está dizendo que faz e ele mostra os números, nossa, eu fico encantado e eu vou na onda dele, Sim. né? Então, se eu estou fazendo aquilo que eu estou ensinando, aquilo realmente é uma verdade. Então, se eu deixo um recado para a turma que está me assistindo, escolha mentores de verdade, mentores que são mentores porque estão fazendo aquilo que estão mentorando, e não aquilo que já fizeram no passado. Eu já fiz muita coisa no passado, mas não vale mais. O que vale é o que eu estou fazendo hoje, o que a gente está mudando. Eu vou dar um exemplo. 30 de novembro de 2022, não tinha inteligência artificial no telefone celular, no computador, de graça para você utilizar. E 2 anos e pouco depois, hoje a inteligência artificial está aí mudando o mundo. Essa é a realidade do tempo atual, né? Então, hoje você tem assessores virtuais dentro do seu computador para você atender o seu paciente em tempo real. Isso vai substituir a mentoria? Não vai. Vai substituir o médico? Não vai. Cara, eu fico tão irritado por falar assim, médico vai dirigir Uber. Não, médico não vai. Talvez o cara que se formou em medicina, mas não praticou, e não estudou, e não entendeu a pessoa, a persona que você está atendendo, a relação humana, sabe, o toque, a realidade. Porque a doença, o computador sabe mais que eu. A IA sabe mais que eu. Mas de doente, o computador jamais saberá mais que eu, porque ele não é humano. Ele não pensa, ele não tem a sensibilidade que eu tenho. Então, quando junta a pessoa do médico com a inteligência artificial, o computador, essa dupla explosiva. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que dominar a IA. Então, hoje eu atendo com a IA, eu não digito mais, eu atendo olhando para você, igual eu estou te olhando. Não fico mais olhando para o computador. Então, a IA já capta a nossa conversa, já transforma essa conversa numa coisa estruturada, toda arrumadinha, e já manda o relatório para a operadora, se precisar, para o INSS, para a empresa, para o afastamento. Tudo arrumado, muito melhor do que o meu laudo. Com certeza. Sabe? Mas a relação interpessoal hoje é melhor com a IA do que era no passado. Então, tudo que se fala que vai diminuir a relação médico-paciente, não melhora a relação médico-paciente, desde que ela seja usada da maneira que eu acredito que deva ser usada. E para você, Paty, como que tem sido as mentorias? Como que tá essa realidade aí com os médicos? Tem sido, assim, uma grata surpresa, apesar de ainda ser um número bem reduzido, tem uma parcela muito grande ainda da medicina que precisa acordar para isso, mas tem sido uma grata surpresa ver a capacidade que os médicos têm de ser protagonista da vida deles, sabe, que bastava só um despertar de um conhecimento que ele não tinha. Porque você pensa bem, vamos combinar, você é vendedor, eu sou vendedora também. É muito mais fácil vender do que fazer um bloqueio, tá certo? Opa. É muito mais fácil. Então, para eles que já dominam uma técnica que foi difícil, a curva de aprendizado deles foi de 10 anos, a gente não leva 10 anos para aprender a vender. É. A gente aprende menos, né. Então, como ele levou a curva de aprendizado dele, é muito comum eu ver os médicos entrando na mentoria e 15, 20 dias depois, vou usar um caso concreto aqui de um médico que entrou há pouco tempo na mentoria. Ele entrou na mentoria, ele falou para eu faço um onboarding, né, com eles, e eu falei assim: "Qual o seu faturamento hoje na sua clínica?". "Eu faço um faturamento de R$60.000". "E qual que é o seu objetivo? Você está entrando nessa mentoria para faturar quanto?". "Eu quero faturar 100.000". Eu ri por dentro, eu não falei para ele não, eu falei assim: "Nossa, ele não faz ideia, ele tá faturando 60, ele quer faturar 100, ele não faz ideia", né. 20 ele sabe quem é, né. 20 dias depois ele me mandou uma mensagem: "Estou faturando 150.000 no consultório". Então só faltava assim, sabe, e um onboarding que eu fiz com ele, É só sabe. Porque, cara, é só um método, eles têm tudo Hã? para ser protagonista da vida deles e não ficar dependendo de um monte de coisa, de um monte de senão, do hospital pagar ele, de o convênio pagar ele. Cara, porque são profissionais já brilhantes. Então, às vezes, uma estratégiazinha que a gente ensina de alguma técnica de venda, alguma coisa que ele insere ali na rotina dele, pronto, ele Otimismo, foco, começa a vender, sabe. concentração, dedicação. O cara tem 10 consultórios,
sabe? Atendendo um pouquinho, luz 10, cara, foca num lugar, bota mais energia aqui, sabe? Eu mesmo fiz isso, eu tinha 3 consultórios, hoje tenho 1. Eu tinha 3. É. Por quê? Porque meu pai sempre falou desde que eu era pequeno, não bota todos os ovos na mesma cesta. Cara, essa crença limitante andou agarrada comigo na minha cabeça a vida inteira. Não bota os mesmos ovos na mesma cesta. Tá errado? Não, tá certo. Mas isso sempre me perseguiu. Quanto tempo que eu gastava saindo daqui, indo para Ipanema, volta, estaciona, sobe. Eu achava que aquilo, nossa, era gostoso ir pela praia, pegar um sol, ouvir uma música, dar uma distraída entre um consultório e outro, sabe? Perda de tempo. Indiretamente estava na mesma cesta, né? Eram 3 consultórios, eram só lugares diferentes. Exatamente. Estava na mesma cesta. Quando você... Ah, mas você vai perder os doentes da Zona Sul. Olha só a ideia. Eles vêm pra cá. Eles vêm para cá. Hoje eles vêm para cá. Quando Hoje você- eu tendo online. Tá tendo gente de fora do Rio, É verdade. sabe? Muito mais produtivo, não gasto dinheiro de carro, estacionamento, não como fora. E muito mais tranquilo, muito menos risco. Pois é. Então, aquilo me dificultava, em vez de me ajudar, né? Eu botei na planilha, era 7% do meu faturamento. E eu achava que era muito importante ter os pacientes na Zona Sul. Colocar energia no seu... Tem até um livro que fala isso. A única coisa. Aliás, eu recomendo, viu? Você que está ouvindo esse podcast, lê esse livro que é sensacional. A única coisa. Vai mudar muita coisa na sua vida. Onde você coloca energia, dá resultado. Então, um médico, às vezes, que ele quer ter um planejamento de fazer procedimento no centro cirúrgico, fazer procedimento na clínica dele, se ele não botar energia no consultório dele, ele não consegue. Porque ele está fazendo, ele está colocando, ou você está fazendo um negócio, ou você está colocando a tua energia para o seu negócio, ou você está colocando energia para o negócio de outra pessoa. Então, às vezes, ele tem a falsa sensação de que está atendendo, ele está atendendo, mas para o consultório dele mesmo ele não consegue. Arruma a tua vida aqui. Qual é o perfil de paciente que você tem que precisa de procedimento cirúrgico? Qual o perfil de paciente que você tem que o procedimento cirúrgico vai ser só se ele não melhorar com o que você faz aqui no seu consultório? Arruma a sua vida que vai dar certo, sabe? Então, a mentoria ajuda muito nisso, né? Voltando na sua pergunta, no início da sua pergunta, a mentoria ajuda muito nisso. E você diz que a gente percebe amor no que a gente faz, é porque a gente vibra muito mesmo. Você acha que a gente vibra pouco ou muito com o cara que entrou faturando 60 mil, disse que o objetivo dele era 100 e 20 dias depois ele está faturando 150? Isso alimenta a nossa motivação. Exatamente. Alimenta o nosso porquê de sair de casa Ele todo não dia e comprou uma trabalhar. máquina, ele Sabe? não teve um credenciamento, ele não fez nada, ele só pegou aquilo que ele já tinha e trabalhou bem aquilo que ele já tinha. É mudança de pensamento só. Vamos deixar as redes sociais, pessoal que está assistindo, quero saber mais sobre a mentoria. Onde que o pessoal encontra vocês? Instagram. É @ Paulo Renato Fonseca. Renato E Fonseca. @Patrícia Fonseca Oficial. Legal. Queria ficar mais tempo com vocês, passou muito rápido, a gente nem percebeu. Então, queria te agradecer, Paulo, queria te agradecer, Patrícia, pela disponibilidade de vocês, tá? Eu imagino a correria que seja o dia a dia de vocês. E o Paulo já deixou um insight para um próximo episódio, inteligência artificial na medicina. E esse podcast foi uma aula de gestão, estratégia, humanidade. E eu acho que todos aqueles que estão ouvindo esse episódio vão sair com a cabeça cheia de ideias e o coração cheio de motivação. E se você curtiu essa conversa, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Acompanhe nossos próximos episódios. Afinal, cuidar da dor também é cuidar da jornada. Até logo!